Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde já atuo há 27 anos. Eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso nas carreiras jurídicas e OAB. Sou especialista, sou mestre, sou doutor e pós-doutor em Direito. Tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês hoje para nós falarmos um pouco nisso, né? Então, para termos aí o nosso famoso Falando Nisso, esse quadro tão bacana aqui do nosso querido NEAF. E hoje o nosso Falando Nisso é sobre notícias populares, né? E não pude deixar de lembrar de um jornal chamado Notícias Populares, né? Que se notabilizou por aquelas notícias esdrúxulas, né? Notícias terríveis. Então, quem é da época, quem de vocês que está me assistindo é da época do Notícias Populares, é do meu tempo. Né? Os mais jovens, obviamente, não vão lembrar, né, pessoal? A gente até brincava e dizia, se torcer sai sangue, né, de tanta notícia sangrenta que tinha. Mas aqui nós separamos, para conversar hoje no Falando Nisso, alguns temas importantes que às vezes no direito penal, pessoal, a gente acha que as coisas ficam só na teoria, né? Aqueles exemplos que o professor dá na universidade, aquele exemplo do cursinho, puxa, mas isso aí é difícil de acontecer, né, professor? Nem tanto. Então nós separamos alguns casos aqui que nós achamos muito interessantes, não é? Para te mostrar como o direito penal se aplica na realidade, o processo penal também, né? Vamos ler essa notícia? Olha que interessante. Alpinista morre após o amigo decidir soltar a corda para salvar a própria vida. Então, antes da gente ler aí, você lembra aquele exemplo de estado de necessidade que certamente seu professor deu na época de faculdade ou no curso que você frequentou? Que dizia assim, os náufragos, né, que caem no mar e só tem um bote salva-vidas, só há um colete salva-vidas. Então, esses náufragos, eles podem disputar um só colete, uns matarem os outros e etc. E se salva um que matou os demais, ele vai responder não, porque ele está acobertado por uma excludente de ilicitude ou antijuridicidade, que é o estado de necessidade. E a gente também dava o exemplo que eu sempre dei, inclusive tenho no meu livro Manual de Direito Penal, eu tenho escrito este exemplo exatamente assim, os alpinistas que seguros pela mesma corda, essa corda ameaça se romper e um deles não tem outra alternativa senão jogar o outro no precipício para poder se salvar. Estado de necessidade excludente de ilicitude ou antijuridicidade. Então vamos ler comigo aqui o artigo. Um alpinista experiente, isso saiu pela internet, né, recentemente, um alpinista experiente morreu tragicamente enquanto tentava encontrar uma pedra preciosa numa montanha em North Yorkshire, na Inglaterra. Né, isso é recente, viu, pessoal? Ah, mas você estava lá, porque essas pedras, quer dizer, não é a pedra preciosa diamante, não. Essas pedras têm muito valor. Então, os alpinistas pegam essas pedras, né, e acabam vendendo no comércio local, para turistas, etc., na Inglaterra. Malcolm Hall, de 51 anos, estava a 50 metros de altura, preso a vários pontos e também preso ao amigo Joseph Fickney, né? Quando caiu. O amigo precisou soltar a corda dele, diz a notícia, numa difícil decisão, que eu acho que nem foi tão difícil, porque o sujeito nessa hora ele não tem outra alternativa senão salvar a própria vida, né? Na verdade, eu já vou explicar isso melhor. Para salvar a própria vida. No julgamento, ainda foi julgamento, na última quarta-feira, ficou constatado que a morte ocorrida em 18 de julho do ano passado foi um acidente causado por irresponsabilidade. Mas irresponsabilidade de quem? Então, prossegue a notícia. Segundo uma reportagem do Gazette Live, o assistente de legista Malcolm Donnelly, que é a vítima, não é? Encarregado desculpe, não é a vítima, não. A vítima se chama Malcolm Hall, né? É que os dois são Malcolm, não é verdade? Então, o assistente de legista que periciou o corpo, Malcolm Donnelly, encarregado de examinar o corpo, contou durante o julgamento que o alpinista foi o autor de sua própria desgraça, porque ele não seguiu todos os procedimentos de segurança. Malcolm Hall era um alpinista experiente e tinha um nível de qualificação básica em rapel. Ele convidou o amigo para escalar como um presente de aniversário pelos 28 anos do rapaz. O jovem ainda está traumatizado e nunca mais praticou rapel. E ninguém provavelmente vai praticar o rapel com ele, né?
porque se ele solta o sujeito no precipício, ninguém vai lá. Então, Hall costumava escalar penhascos em busca de pedras que podem valer 100 libras, cerca de R$470, por cada 450 gramas. A família disse que ele morreu fazendo o que mais amava. Pessoal, o que é isso em última instância? Tá? Então, não é que foi um acidente, o tribunal, né? Aqui diz a corte na Inglaterra decidiu que foi um acidente. Na verdade, no nosso ordenamento jurídico, e creio que lá também, não é? Isso é estado de necessidade. Isso é uma causa excludente de antijuridicidade ou de ilicitude. Você se lembra, o artigo 23 do Código Penal, ele diz: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, em exercício regular de direito. E aí diz o artigo 24, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Tá bom? E aí vem os parágrafos que dizem, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, que não era o caso da notícia. E embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Então também não se aplica à nossa notícia. Então nesse caso, pessoal, qualquer um nessa situação faria a mesma coisa. Claro que o rapaz que soltou a corda, ele poderia ter sacrificado o seu direito e deixado que o colega se salvasse? Sim, ele poderia, mas a lei não exige dele este sacrifício. Por isso que a lei está dizendo aqui, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Então nós estamos em face aí de um clássico exemplo de estado de necessidade, que é causa excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Tá bom? Então esse é o primeiro caso que nós queríamos abordar. Tivemos notícia também recentemente de um outro caso muito importante acontecido no Brasil. Você vai lembrar porque você deve ter visto isso na televisão. Diplomata espanhol confessa ter matado esposa no Espírito Santo. Nós vamos tratar um pouquinho da questão das imunidades diplomáticas, não é, pessoal? Então diz aí, o conselheiro de interior, conselheiro é um cargo na carreira diplomática, tá bom? O conselheiro de interior da Embaixada da Espanha no Brasil, Jesus Figon Léo, de 64 anos, confessou à Polícia Civil do Espírito Santo, nesta terça-feira, dia 12, passado, ter assassinado a esposa Rosemary Justino Lopes, de 56 anos, dentro do apartamento do casal, em Jardim Camburi, Vitória. Então, praticaram o crime no território brasileiro, praticou o crime no território brasileiro, segundo o delegado Adroaldo Lopes. O conselheiro se apresentou espontaneamente à polícia e contou que matou a mulher após uma discussão nesta madrugada. Eles eram casados há quase 30 anos. Ele trabalhava na Embaixada da Espanha, em Brasília, mas passava alguns dias na residência que tinha com a esposa em Vitória. Não tem nada a ver o lugar, porque a imunidade é da pessoa do diplomata, onde quer que ele esteja. Ele era capixaba, ela era capixaba. Então, pessoal, a imunidade é pessoal, tá? O delegado responsável, continua a notícia, explicou que estava em casa quando recebeu a ligação de um delegado aposentado que é amigo de Jesus, relatando o homicídio. Esse delegado recebeu um telefonema de Jesus em que ele contava que tinha matado a mulher. De imediato, esse delegado fez contato com o advogado e ambos foram até a casa de Jesus verificar. Chegando ao local, ele adentrou o imóvel, verificou a presença de um corpo e me telefonou dizendo que estava indo para a delegacia, disse Adroaldo, ou seja, ele se entregou. Tá claro, pessoal? A polícia, Jesus alegou que a esposa sofria de depressão e era alcoólatra. Então, aí diz o delegado, no dia de ontem ela teria feito excessiva ingestão de bebida alcoólica e durante a madrugada eles tiveram uma briga. Ela pegou uma faca para atacá-lo, ele tomou a faca e efetuou os golpes, ou seja, ele está alegando eventual legítima defesa. O conselheiro, que é o autor do crime, conta com imunidade diplomática. Opa! O que faz com que a investigação desse crime seja diferente de outros homicídios. Ele foi liberado por volta das 18h30. Por que não foi preso em flagrante? Porque não pode.
ele está sendo entregue a um adido diplomático que vem do Rio de Janeiro diretamente para acompanhar o caso, disse o delegado Adroaldo. O delegado não soube dizer se Jesus vai responder pelo crime no Brasil. Segundo ele, vai haver um cumprimento de leis brasileiras, internacionais e tratados internacionais. Tá certo, ele não quis entrar aí no mérito. Mas não vai responder no Brasil, pessoal. Tá? A não ser que o país de origem dele, no caso a Espanha, levante a sua imunidade e permita que o Brasil o julgue aqui. Porque enquanto ele tiver a imunidade diplomática, ele não pode ser julgado, nem processado, nem acusado. Acusado, julgado e processado no Brasil. Não pode. Porque ele é detentor de uma imunidade diplomática. Ah, mas isso é só para ele? Não, é para todos os diplomatas. Professor, aonde está isso? Na Convenção de Viena das Relações Diplomáticas de 1961. Tá? Então nós pusemos aqui a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, decreto 56.435, de 8 de junho de 1965, que inseriu esta convenção, da qual o Brasil é signatário, no ordenamento jurídico brasileiro. Está em vigor? Pleno vigor. O artigo 31 diz: o agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. Gozará também da imunidade de jurisdição civil e administrativa, a não ser que se trate de, letra A, de uma ação real sobre imóvel privado situado no território do Estado acreditado, salvo se o agente diplomático possuir por conta do Estado acreditado para os fins da missão. Questão civil, que para nós aqui não interessa. Ação sucessória também não interessa para nós. Ação referente à profissão liberal também não interessa para nós. Interessa para nós o caput. O agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal no Estado acreditado. Ponto final. Então ele tem imunidade. E aconteceu fato semelhante há um tempo atrás, algum tempo atrás, onde o filho de um diplomata português também atropelou e matou uma pessoa em Brasília. Estava, ao que tudo indica, embriagado. Também não respondeu, porque isso também se aplica aos familiares. Poxa vida, professor, é uma garantia, pessoal. Tá? Então não quer dizer que ele não vá ser processado. Ele já foi entregue ao adido aí que veio do Rio de Janeiro. Então agora a Espanha certamente vai recolhê-lo e ele será processado lá por esse crime. Ah, mas ele cometeu o crime aqui. Sim, mas aqui ele tem imunidade. Então ele será processado lá, ou a Espanha levanta a sua imunidade e permite que ele seja processado aqui no Brasil. Tá? E também diz o 2 aqui, o agente diplomático, estamos ainda no artigo 31, olha lá. 2, o agente diplomático não é obrigado a prestar depoimento como testemunha. 3, o agente diplomático não está sujeito a nenhuma medida de execução. Tá? 4, a imunidade de jurisdição de um agente diplomático no Estado acreditado não o isenta da jurisdição do Estado acreditante. Então aí que eu falei para você, ele pode ser processado lá na Espanha por este crime. Então não é uma impunidade, é uma imunidade no Brasil. Tá? E o artigo 32 diz, o Estado acreditante pode renunciar à imunidade de jurisdição dos seus agentes diplomáticos e das pessoas que gozam de imunidade nos termos do artigo 37. A renúncia será sempre expressa, e aí ele vai ser, se a Espanha renunciar, ele vai ser processado no Brasil. Tá? 3. Se um agente diplomático ou uma pessoa que goza de imunidade de jurisdição nos termos do 37 inicia uma ação judicial, não lhe será permitido invocar a imunidade de jurisdição no tocante a uma reconvenção ligada à ação principal. Aí na questão civil, porque nós não temos reconvenção no crime. Tá bom? E aí ele fala no 4 também da renúncia da jurisdição no tocante às ações cíveis e administrativas que não nos interessa. Nós ficamos no crime. Tá bom? 37. Os membros da família de um agente diplomático. Então veja o que é interessante isso aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, os membros da família de um agente diplomático e que com ele vivam, gozarão dos privilégios e imunidades mencionados no artigo 29 e 36 da Convenção, não é? Desde que não sejam nacionais do Estado acreditado. Os membros do pessoal administrativo e técnico da missão, assim como os membros de suas famílias que com eles vivam, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado nem dele tenham residência permanente, gozarão dos privilégios e imunidades mencionados no 29 a 35. Tá bom? E aí você vai dar uma lida no restante com bastante tranquilidade. Então nos interessa muito essa notícia.
Tá bom? Por quê? Porque às vezes nós, claro, e ainda bem que nós não temos tantos casos assim, e esse nos chama a atenção, por isso nós colocamos aqui no nosso querido Falando Nisso, não é? Justamente para que você veja como isso se opera. Então é muito interessante, tá bom? Que você tenha essas noções. Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas. E para finalizar, pessoal, também um outro, né? Nós temos um outro, e aí ele fala dos membros do pessoal de serviço, tá? Você vai dar uma lida nisso. E aí nós temos o nosso último caso para este Falando Nisso, que é um caso que já se passou há algum tempo, você há de se lembrar, que infelizmente aconteceu e que eu quero tratar à luz do direito penal. Então diz lá, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, vocês devem lembrar desse caso, foi muito divulgado na imprensa na oportunidade, de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 2 dias após ter sido espancada por dezenas de moradores no Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página de uma rede social. Olha a levianidade desse tipo de coisa que roda em redes sociais, que afirmava que a dona de casa sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. Lembra desse caso? De acordo com familiares de Fabiane, após as agressões, ela sofreu traumatismo craniano e foi internada em estado crítico no Hospital Santo Amaro, também no Guarujá. Minutos após a agressão, a polícia militar chegou a isolar o corpo de Fabiane, acreditando que ela estava morta após o espancamento. Na manhã desta terça-feira, né, já faz bastante tempo, a família recebeu a informação de que ela morreu. Tá, pessoal? E aí, o espancamento aconteceu no bairro de Morrinhos, no início da noite desse sábado, Guarujá. Mulher foi amarrada e agredida, e segundo testemunhas que acompanharam a agressão, os moradores afirmavam que a mulher havia sequestrado uma criança para realizar trabalhos de magia negra. O caso foi registrado na delegacia sede do Guarujá, onde será investigado. Até o momento ninguém foi preso, a polícia está analisando as imagens da agressão e busca identificar os envolvidos no caso. Perfeito o trabalho da polícia. Tá, o advogado da vítima, não é? Então, dela, vítima, Ayrton Cinto, claro, foi até a casa da família nesse domingo e, segundo ele, a Fabiane é uma dona de casa que tem 2 filhos, né? O advogado disse que a Fabiane estava andando na rua quando começou a ser agredida, e foi realmente assim. Algumas pessoas teriam visto na página Guarujá Alerta, hospedada no Facebook, o retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças no Guarujá e pensaram que se tratava de Fabiane. Olha o erro. Ela foi espancada porque acharam que ela era uma pessoa de uma foto. Amarraram ela, arrastaram ela, aí o português não está muito ajudando, né? Arrastaram ela, levaram até Morrinhos, 4, e espancaram ela violentamente. Deixaram ela no mangue. A polícia militar preservou o corpo, achando que ela estava morta. Tudo isso, entre aspas, afirma. Segundo ele, Fabiane não teve tempo de se defender das acusações e agressões. Bom, como é que funciona isso, pessoal? E aí, é óbvio que nós vamos ter ainda alguns desdobramentos, né? A página da internet. Ainda não foi identificado, né, o autor desta página. Ele divulgou que tinha uma mulher que supostamente sequestrava crianças, criou uma comoção no bairro. Nós vamos responsabilizar o site por isso, sim, civilmente. Vamos pedir a quebra do IP. Vou solicitar a prisão temporária dele e de todos os que foram identificados nos vídeos, garante o advogado. Tá claro, pessoal? E aí o delegado vai junto aí, né, também fazer o papel da polícia judiciária, que é muito importante. Aí é que está o crime praticado. Matar alguém, simples assim. Quem se envolveu neste suposto linchamento, nesse suposto, digamos assim, acerto de contas, é um homicida. Matou alguém. E ainda poderia responder por homicídio qualificado na medida em que há diversos fatos que tornam esse homicídio mais grave, a impossibilidade da vítima oferecer resistência, não é? Os meios cruéis empregados, tá claro, pessoal? E aí, eu não quis incluir aqui na nossa tela a questão do erro no direito penal, não é? Porque nós temos no direito penal, e aí eu quero que você depois vá no seu Código Penal e dê uma lidinha, a questão do erro sobre a pessoa, tá? Mas nem eu, no meu ponto de vista, nem entraria aí muito a questão do erro. Obviamente que houve um erro sobre a pessoa.
Ah, mas eu pensei que ela era sequestradora de criança que matava a criancinha em ritual de magia negra. Aí eu fui lá e quebrei ela no pau, quebramos ela no pau, matamos essa mulher. Não pode, pessoal. Então, por isso que eu acho que aqui, no meu ponto de vista, né, eu acho que nesse caso nem se aplicaria a questão aí do artigo 20, o erro sobre a pessoa. Tá? É por isso que eu não coloquei para você, para não te vincular a isso. Ah, o professor falou que é erro sobre a pessoa. Não. O erro sobre a pessoa é o erro de identidade. Não é? Então, uma pessoa entra aqui, por exemplo, no nosso curso, no NEAF, e diz assim, cadê o Ricardo? Aí o funcionário fala assim, ele está lá no estúdio. Aí o sujeito abre a porta aqui e me enche de bala, me mata. Aí quando vai se verificar, fala, mas por que você matou o professor? Não, mas não estava professor, ele era professor? Não, eu estava procurando o Ricardo, um cara que está me devendo ali, ou um cara que praticou um ato contra mim, que me ameaçou, é um outro Ricardo, eu não sei quem é, eu falei o Ricardo, indicaram ele, eu matei. Bom, isso é um erro sobre a pessoa. O sujeito vai responder como se tivesse matado a vítima pretendida. Percebe? É o que fala o parágrafo 3º do artigo 20. É o erro sobre a identidade. Tá, pessoal? Agora aqui não, aqui foi um crime bárbaro. Na nossa notícia aí da dona de casa foi um crime bárbaro. E, em hipótese nenhuma, ainda que esta dona de casa fosse, vamos conjecturar, ainda que esta dona de casa fosse uma sequestradora de crianças, não daria o direito às pessoas de linchá-la. Por quê? Porque ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos, e nem autotutela. Ah, professor, mas tá mais é certo mesmo de linchar, porque o bandido tem que morrer? Tá vendo o que deu com este pensamento imprudente, com este pensamento errôneo? Ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos. A partir do momento em que existe um Estado organizado, compete então à polícia apurar, o Ministério Público acusar, no caso, o juiz julgar ou o tribunal do júri, dependendo da competência, e se executar a pena. É assim, pessoal. Tá bom? Porque esse tipo de comoção popular, via de regra, dá problema. Via de regra, pega-se um inocente, via de regra, comete-se uma grande injustiça como essa que aconteceu com essa dona de casa. Então vamos ficando por aqui. Agradeço bastante a tua atenção nesse nosso Falando Nisso e nós nos vemos em outras oportunidades com certeza. Tá bom? Um grande abraço.